Bem-vindo, investidor e investidora. Você está aqui no Finanças de Cabo a Rabo. E nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do Banco do Brasil do primeiro trimestre de 2025. E já aviso logo de antemão que tem uma reflexão aí para você que vai na contramão, tá bom? Vai fazer você pensar em qual nível de investidor você se encontra, qual tipo de investidor você é. Então me acompanha até o final do vídeo. Vamos fazer essa reflexão juntos. O mercado reagiu de modo hiper negativo aos últimos resultados aí divulgados pelo Banco do Brasil no último dia 15, finalzinho do dia, né? Para você notar aí algumas notícias, o Banco do Brasil afunda 12%, ações do Banco do Brasil despencam, o Banco do Brasil desaba na bolsa após os resultados frustrarem o mercado. E presta bem atenção nisso, frustrarem o mercado. Essa parte da carteira de crédito expandida, que já engloba tudo, tá? Tudo que o banco emprestou, pessoa física, jurídica, agronegócio, então isso aqui é um compilado nesse slide, né? Você vê que ele emprestou mais aqui, referente ano contra ano, né? Aqui 14, quase 15%. E em relação ao último trimestre, também aumentou o número de empréstimos aí em 1,1%. O valor nominal hoje de crédito que está aí na praça, que está emprestado, é de 1,2 trilhão de reais. É muita grana que está na rua, né? E essa parte aqui do lado direito foi de fato a que mais desagradou o senhor mercado, né? Frustrou um pouco as expectativas. Como você pode perceber, em todas as esferas aqui da inadimplência, ela aumentou. Inadimplência aqui acima de 30 dias aumentou 5,53%, né? A gente partir aqui do primeiro tri de 2024 para os resultados que foram divulgados. Inadimplência com mais de 90 dias subiu de 2,9% para 3,86%. Já a parte de cobertura, e o que é essa cobertura? Tá? É um tipo de reserva de segurança que o banco faz, né, caso as pessoas não paguem. Ela caiu de 196 para 184,8. E nessa parte aqui de baixo, ó, a gente acompanha o gráfico mostrando o quanto que as dívidas ruins, né, aumentaram. Então saiu aqui de 9,53 bi no primeiro tri de 2024 e na data atual é de 14,28 bi, ou seja, tá aumentando o número de inadimplência, né, dos devedores. De modo bastante resumido, esse slide aqui ele apresenta os três tipos de dívida, né, que o banco tem. Na verdade, os três tipos de atraso em relação aos empréstimos que o banco tem, né? Então aqui, esse estágio 1 está tudo certo, está todo mundo pagando direitinho. Estágio 2, sinal vermelho já acendeu, o pessoal está começando a atrasar. E estágio 3 é dívida ruim. As pessoas já não estão pagando há tempos, né? Quem está enquadrado nessa parte aqui do estágio 3. Como o papel aceita tudo, né? Olha só que conceito aqui reverso, né? O banco faz a seguinte observação: 38,5% do saldo das operações do estágio 3 estão adimplentes. Na verdade, o que a gente tem que entender aqui é que 61,5% estão inadimplentes, né? Que é a diferença de 100% aqui. Então, muita gente está devendo. Na prática, esse pedacinho aqui do slide significa o seguinte, né? Olha só, na parte de pessoa física, 35,2 milhões estão emprestados, né, para essa classe de pessoas que estão devendo há mais tempo, e desse montante, 24,1 bilhões já é esperado para o banco ter de perdas, né? Na parte de pessoa jurídica, dos quase 29 bilhões que estão na praça, o banco espera perder 23, e na parte do agronegócio, dos 20 bilhões que estão na praça, o banco espera perder quase 14. Essa parte aqui é a margem que o banco tem guardada, né, para se proteger. A parte de receita de prestação de serviços aqui é meio óbvio, né, quanto que o banco ganha de fato prestando serviços, e em relação ao mesmo período do ano passado ficou praticamente andando de lado. Destaque aqui vai para essa parte de operações de crédito e garantia, que despencou aqui mais de 78% em relação ao mesmo período do ano passado, né, caiu de 579 milhões para 125 milhões. E o motivo é que houve uma mudança, né, na regra dessa chamada resolução 4966, que obrigou o banco a registrar essa receita de forma diferente ao longo do tempo. Então isso aí adiou o reconhecimento desse dinheiro, desse money. Despesas administrativas, né, que são os gastos que o banco tem para se manter funcionando no dia a dia, né, como salário, funcionário, aluguel e tudo mais, né. Você pode notar que teve um aumento no mesmo período do ano passado para esse trimestre de 7%. No total, aí, o banco gastou 9,5 bilhões. A parte de despesas pessoais, né, foi 6,3 bilhões. Aí tá salário, benefício, como vale-refeição, plano de saúde, a parte de encargos, né, INSS, FGTS, enfim,
Esse montante total deu 6,3 bi, e na parte administrativa, praticamente 3,2 bi aqui, que engloba internet, telefonia, segurança, transporte, aluguel, manutenção e tudo mais. Fechando a conta aqui, né, o banco está gastando mais com pessoal também, com tecnologia. Alguns gastos até caíram, né, como publicidade, serviços contratados. Outros aumentaram muito, como a parte de TI e a amortização. Já sobre o índice de Basileia, que é quanto o banco tem guardado de dinheiro, né, para se precaver contra algum eventual problema financeiro em relação aos empréstimos, ele diminuiu, né, em relação ao mesmo período do ano passado e subiu um pouco em relação ao último trimestre. Nesse momento, né, em que eu gravo o vídeo, está na casa de 14,14%. É ruim? Não. Alguns pares estão melhor posicionados nesse sentido, mas não é preocupante não. Sobre o lucro líquido ajustado, né, que é o que sobra para o banco depois que ele pagou tudo e todos e também fez algum ajuste em relação a algum valor que não é recorrente, teve uma queda muito substancial de 9,3 bi em relação ao mesmo período do ano passado para 7,4 bi e caiu mais ainda em relação ao último trimestre. O resultado foi de 9,6 bi. Então, ano contra ano, caiu 20,7% e no último TRI para esse caiu 23%. E aí o mercado caiu de pau no banco. Enfim, vamos falar disso já já. Essa parte aqui do RSPL, significa retorno sobre o patrimônio líquido, né? Isso aqui é uma nota de eficiência, né? Quanto que o banco lucra com o dinheiro que os sócios colocaram no negócio. E esse percentual vem caindo também, né? Ano contra ano, saiu de 21,7% para a data atual de 16,7%. Então, na prática, quer dizer que o banco está ganhando menos com o próprio capital. Uma observação, em breve eu farei um vídeo aqui comparando os principais bancos, né, após a divulgação desses resultados do primeiro TRI de 2025. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Se estiver gostando do vídeo, dá um like. Lembra que os conteúdos aqui são diários para ajudar você a investir melhor e cuidar mais do seu dinheiro. Sobre a margem financeira bruta, também caiu. O que é isso na prática, né? É a diferença que o banco lucra em relação ao que ele paga para ter dinheiro aplicado. Então vamos lá, vamos dizer que você empresta o seu dinheiro para o Banco do Brasil para deixar lá em um CDB ou em qualquer outra coisa, e o custo que o banco tem por esse dinheiro, ele te paga, por exemplo, 5%, e ele empresta esse dinheiro a 10, 15%, né, de juros. Então essa diferença é a margem financeira bruta, que a gente chama de spread. Ela caiu 7,2% ano contra ano e quase 11% em relação ao último trimestre. Ponto negativo também, né? Não é bacana isso. Tendo em vista que essa é uma das principais formas, né, que um banco ganha dinheiro, de modo geral, essa queda realmente não é interessante. E o custo do crédito, né, entre aspas, é quanto o banco gasta quando as pessoas atrasam, né? Quando o banco toma calote e as pessoas não pagam o dinheiro que tomaram emprestado, né? Subiu muito também. No primeiro TRI de 2024 estava na casa dos 8,5 bilhões e no momento que eu gravo esse vídeo está em 10,2 bilhões, ou seja, ano contra ano um aumento de quase 19% e comparado com o último TRI de 2024, quase 10%. Como você pode notar aqui, o agronegócio foi o segmento que mais ficou inadimplente nesse trimestre, né? Ou seja, uma das principais frentes de negócio aí do Banco do Brasil, da BB Seguridade, por consequência, foi um dos que mais atrasou. Na verdade, o que mais atrasou. Preocupante também. Agora eu vou fazer uma provocação e começar te mostrando como o mercado reage, né? De uma maneira bastante abrupta em relação a alguns resultados que não ocorreram de acordo com o que os especialistas, entre aspas, esperavam, né? Até mesmo de dentro do banco. Olha só, essa parte de cima aqui do slide, você percebe que na data do dia 15, antes da divulgação dos resultados, a cotação do Banco do Brasil estava próximo da sua máxima histórica, aqui em 29, quase 30 reais. Logo após a divulgação dos resultados, caiu para 25 reais. Olha só, muita gente se desespera, já acha que daí para frente é só ladeira abaixo. Eu quero te mostrar o gráfico dos últimos 10 anos do Banco do Brasil. Aqui na casa dos 5 reais em 2015 e ele bateu aqui mais ou menos quase 30 reais. Isso eu estou te falando dos últimos 10 anos, tá? Então acompanhando aqui, óbvio que nenhuma empresa cresce de um modo linear, né? Em alguns momentos tem uma queda. No caso do Banco do Brasil, né, uma estatal também tem um risco político implícito aí, eventualmente o governo fala ou faz alguma coisa que desagrada o mercado e as ações despencam um pouco. E se a gente puxar esse gráfico aqui bem mais extenso, você vai notar que, olha só, quanto o Banco do Brasil cresceu e entregou de retorno, se a gente colocar aqui nos últimos 20 anos.
O dividend yield atual está na casa dos 10,10%, lembrando, né, após essas quedas, né, do mercado aí, depois que os resultados foram divulgados. Então, quanto mais o preço da ação cai, então tá aqui, ó, R$ 25. O dividend yield é calculado sobre esse preço, o que foi pago nos últimos 12 meses. Então, se a ação cair para R$ 20, o dividend yield vai aumentar. Não confunda, sempre preste atenção nisso, né? Isso aqui é referente ao que já foi pago nos últimos 12 meses, baseado no preço da ação no momento em que você está avaliando a empresa. Então, antes dos resultados, esse dividend yield estava menor, tá? A média dos últimos 5 anos, mantendo esse padrão aqui, é de 8,5%. O Banco do Brasil é excelente em pagar dividendos, tá? Ele é excelente. Além de pagar dividendos muito expressivos, ele paga com uma frequência muito alta, praticamente 8 vezes ao ano. Muito interessante, né? Ou seja, para crescer a bola de neve ali é muito bacana. Observando o valor patrimonial do Banco do Brasil, a média é de 0,78. Nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 0,8. E o preço sobre lucro, a média 5,5, está sendo negociado a 6,6. A média do setor é 8,3. Tá? Estou apresentando esses pontos porque eu sempre cito, né, o Senhor do Mercado, né, que é a referência que o Benjamin Graham cita no livro dele, o personagem que ele cita no livro dele, O Investidor Inteligente. Fiz resenha, inclusive, no canal aqui sobre esse livro, vou deixar o link na descrição, com os pontos principais que podem te ajudar, inclusive, a ser um melhor investidor. E, gente, nos últimos anos, o Banco do Brasil vem sendo um dos queridinhos da Bolsa, né? É lucro atrás de lucro, é quebra de recorde de resultado atrás de resultado positivo. E se você é investidor que pensa em estourar com uma única operação, multiplicar seu patrimônio, crescer 50%, 100% do dia para a noite, talvez a bolsa de valores não seja para você. Porque tudo que eu te mostrei aí, o Banco do Brasil, ele saiu de 9 bi para 7,4 bi de lucro. Ele não deu prejuízo, não chegou nem perto disso. E aí o mercado se frustra. E o que acontece na prática, na minha opinião, e não é recomendação de compra ou de venda, mas para aquele investidor que pensa no médio e longo prazo, são várias oportunidades. Isso o mercado está batendo, e para quem pensa no longo prazo é uma oportunidade. Se você notar, o Banco do Brasil está revendo, né, o guidance desse ano, né, fazendo aí uma reanálise, e vai apresentar isso depois dos resultados do segundo trimestre de 2025. Então é bem possível, é até provável, que o mercado bata mais ainda. E eu digo para você, o banco não perdeu o fundamento, continua sendo lucrativo, vai continuar pagando dividendos 8 vezes ao ano. No meu ponto de vista, uma excelente empresa, uma das melhores da Bolsa. E olhando no médio e longo prazo, isso de fato é positivo. A minha visão, tá? É a minha visão. Muita gente vê uma quedinha como essa, entrou na Bolsa de Valores ontem, já vende desesperado. Eu convido você a fazer essa reflexão, porque dá uma olhada nesse slide. O Banco do Brasil, ele é um dos maiores no mundo nesse modelo de conglomerado, né, conforme o slide está mostrando. Então, tem várias empresas que fazem parte do grupo do Banco do Brasil. BB Seguros, BB Consórcios, BB Asset, BB Américas, Banco da Patagônia, né, que atua ali na Argentina, Cielo, parte de maquininhas, Banco Votorantim, né, do qual o Banco do Brasil tem participação. Então, sem entrar em detalhes aí dos números de cada uma dessas empresas que está no guarda-chuva do Banco do Brasil, você percebe que o Banco do Brasil não é só um banco, né? É um grupo gigantesco que faz de tudo, literalmente, aí no mundo financeiro, né? Cresceu muito bem em várias áreas em 2025, né? Na parte de investimento, consórcio, maquininhas. E por conta dessa queda pontual nos resultados, o mercado está batendo forte. E eu torço para bater ainda mais. E mais uma vez, né, na recomendação de compra ou de venda, só compartilho aqui minha forma de pensar com o intuito de te ajudar a refletir de um modo mais profundo aí e tentar enxergar as coisas com uma visão de médio e longo prazo e não de curto prazo. Enfim, em breve vou fazer um comparativo de todos os bancos, também de outros setores, né, após a divulgação aí dos seus resultados do primeiro trimestre. Mais uma vez, considere se inscrever no canal, se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, não se acanhe, deixa aqui. E, mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.